Interessante. Muitas pessoas, quando nós apresentamos a Bíblia, dizem para nós, não, mas isso foi escrito. Como é que você vai saber que aquilo que você lê no Evangelho de São João hoje é realmente aquilo que estava lá? Isso, com o passar do tempo, vai sendo mudado, uns vão colocando as suas ideias. Entendeu? Como é que o senhor enfrenta essa pergunta de que aquilo que nós temos hoje na Bíblia realmente reflete aquilo que foi a intenção original, os escritos originais? Talvez os telespectadores em casa já devam ter ouvido falar de Bart Ehrman. Bart Ehrman é um americano que é especialista em crítica textual do Novo Testamento e agora escreveu um livro, Misquoting Jesus, onde ele afirma que a gente não pode confiar naquilo ali. Muita gente está comprando o livro e está virando a Bíblia de muita gente. Eu não vou ter tempo aqui para traçar todos os detalhes, mas eu quero afirmar que Bart Ehrman está errado. O mentor dele, o falecido Dr. Bruce Metzger, que era uma das maiores autoridades do mundo em crítica textual, publicou vários livros dizendo que nós podemos acertar a originalidade da Bíblia, conforme a sua pergunta. E é interessante que o próprio Bart Ehrman, quando Bruce Metzger estava vivo, escreveu um livro em coautoria com ele, defendendo que a Bíblia é acurada no sentido dos manuscritos. E agora ele está ao contrário. Então é bom que o telespectador veja os dois livros de Bart Ehrman escritos com Bruce Metzger, antes da morte de Bruce Metzger, e o atual. Mas dando alguns exemplos assim simples, a papirologia tem provado, através de vários estudos, que nós podemos traçar com precisão 90%, 99% quase, da originalidade do Novo Testamento. Eu colocaria 1 ou 2% de textos que nós não temos certeza como era original, mas são textos que não atrapalham. Vou dar um exemplo aqui. Em Apocalipse diz, bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Certo. Ocorre que no grego existe a palavra istolê para vestidura. Istolê. A palavra para mandamento é entolê. Veja, entolê, estolê. Mandamento, veste. São palavras muito parecidas. Certo. Algum copista cometeu um erro e trocou uma palavra pela outra. De modo que hoje eu não sei afirmar se o correto é bem-aventurados os que guardam seus mandamentos ou bem-aventurados os que lavam suas vestiduras. Certo. Nós não sabemos como era o original desse texto, mas convenhamos, seja qual deles for, ambos estão verdadeiros. Exato. E este é o 1% da Bíblia, a gente ainda tem dúvida. 99% ou 98% são registrados. Agora, mesmo para quem não domina os campos da papirologia, eu vou dar um argumento para mostrar que a Bíblia não foi alterada. Um argumento simples que qualquer leigo possa entender. Alguns críticos tomam a Bíblia que você tem em casa e falam, se os evangelhos são realmente dignos de crédito, por que há tanta contradição? Por exemplo, num evangelho diz que Jesus curou 2 cegos. No outro diz que era apenas um cego. Na verdade, não existe biocontradição aí. Na época, mulheres e crianças não eram contados geralmente. Era o machismo da época. Se eu tivesse aqui 10 mulheres, 2 crianças e 20 homens, o normal seria falar, tenho 20 pessoas aqui. Certo. As mulheres e crianças não seriam contadas. Raros casos. Lembra do milagre da multiplicação dos pães? Certo. Jesus abençoou os pães e multiplicou para 10 mil pessoas e Mateus coloca fora mulheres e crianças. Certo. É possível que houvesse à beira da estrada 2 cegos, um adulto e uma criança, ou um homem e uma mulher. De modo que um evangelista, seguindo a tradição da época, contou apenas um e o outro falou dos 2. Então não é uma contradição real. Certo. Mas de qualquer maneira, para quem não conhece o contexto da época, parece uma contradição. Certo. E por que Deus permitiu? Eu respondo. Para mostrar que a Bíblia não foi alterada nem para corrigir. Se a Bíblia tivesse sido alterada ao longo dos séculos, essas pretensas contradições não existiriam, porque a igreja trataria de ajustar. Certo. Então, o próprio fato de Deus ter permitido estas aparentes contradições é uma prova de que o texto não foi alterado. E outra prova maior. Durante a Idade Média, o catolicismo dominou por muito tempo, nós sabemos, a Europa. Certo. Eu não sou católico, mas eu vou aqui fazer uma defesa aos católicos, se me permitem, a católicos nos assistindo. Lógico. Se a Igreja Católica tivesse alterado dramaticamente os manuscritos na Idade Média, como alguns acusam, eu não teria dificuldade em provar nenhuma doutrina católica na Bíblia. É interessante que você não vai encontrar na Bíblia nenhum texto mandando guardar o domingo. Certo. Você manda guardar o sábado. Exato. Se Deus
não tivesse preservado a Bíblia dele, durante a Idade Média, a Igreja Católica teria mudado o sábado para o domingo na Bíblia. Certo. Eu teria um capítulo em Atos falando da ascensão de Maria ao céu. Certo. Essas coisas não existem, a Igreja Certo. apela para a tradição. Então são argumentos leigos, fora da papirologia, mas que eu poderia dar para dizer que a Bíblia não foi alterada. Se fosse, as contradições não existiriam e todas as doutrinas medievais da Igreja Católica estariam inseridas no Novo Testamento. Ela teria sido tudo polida, né? Todo polido, exatamente. Agora, nem todos os manuscritos fazem parte da Bíblia, que existem os tais livros Os apócrifos. Os apócrifos. Então, o que é um livro apócrifo e como é que foi decidido quais é que faziam parte das Sagradas Escrituras e quais é que não? Bom, vamos então usar a nomenclatura. Apócrifo tem dois significados. Okay. Quando a gente usa na linguagem protestante ou judaica, tem um significado. Os católicos dão outro significado. Primeira coisa é o cânon do Antigo Testamento. Os judeus não usavam a palavra cânon. Mas nós rastreamos pela história dos judeus que eles já tinham determinados que livros eram inspirados por Deus e que não eram. Em hebraico tem uma expressão, livros que sujam os dedos. É uma expressão idiomática para referir aos livros que são sagrados, que são de inspiração divina. Então os judeus produziram muitos livros, mas nunca consideraram sagrados. Por exemplo, havia o livro de Enoque, pseudepígrafo de Enoque, mas nunca consideraram um livro sagrado. A ascensão de Moisés nunca consideraram sagrados. Os judeus já sabiam que livros foram de inspiração divina e quais não. Certo. Então nós temos, por volta do ano 90, já é uma evidência histórica que o Concílio de Jâmina reafirmou um cânon que, segundo alguns estudiosos, já estava fechado desde a época de Esdras, no Antigo Testamento. Na época de Jesus falava-se da Tanar. Tanar seria a Torá, a lei, os profetas, Nabi, e também os escritos. Ketibim, né, a Tanar, que eles falam. Então, seria a divisão da Bíblia do Antigo Testamento. Os cristãos já receberam esta parte da Bíblia pronta, fechada. Certo. Quando homens inspirados por Deus começaram a escrever o Novo Testamento, eles também sabiam que estavam escrevendo palavra do Senhor e quando não estavam. E isso já estava muito claro na igreja. Muitos dizem que foi o Concílio de Nicéia que fechou o cânon. Isso é um absurdo. Nós já temos o cânon decidido desde o segundo século. Você tem o cânon muratoriano. E muitos livros ainda demoraram foram muito estudo e oração. Por exemplo, o Apocalipse faria parte ou não. Certo. Quando esses escritos foram, então, colocados no cânon, a igreja determinou quais seriam, então, de Deus e quais não seriam. Jerônimo, no IV século, estava traduzindo a Bíblia para o latim. E quando ele o fez, o Papa Dámaso pediu para ele acrescentar aqueles livros do Antigo Testamento, apócrifos, não inspirados, que seria o livro de 1ª e 2ª Macabeus, Judite, Baruch, o Sirácida e outros mais, que hoje compõem a Bíblia Católica. E Jerônimo, no princípio, se recusou, mas o Papa insistiu. Então, Jerônimo acrescentou aqueles livros não inspirados, mas colocou uma nota. Esses livros foram colocados segundo a tradução de Teodosidão, mas não fazem parte do cânon original. Jerônimo escreveu isso aí, para deixar claro que não eram livros inspirados, inclusive complementos ao livro de Daniel e ao livro de Esther também. Não eram partes inspiradas da Bíblia. Esses livros, a Igreja Católica chamou-os de deuterocanônicos. Então, a própria Igreja reconhece que foram livros que ela canonizou no segundo processo. Okay. A palavra apócrifo vem do grego apókrofos, significa aquilo que é escondido, que é oculto. Por quê? Porque são pessoas que realmente escreveram no anonimato, ou valendo-se do nome de uma outra pessoa, ou trazendo memórias. Os livros apócrifos podem conter informação histórica valiosa. Por exemplo, o livro dos Macabeus conta o que os judeus passaram ali no período intertestamentário. Então eu estudo os livros apócrifos como história, mas não como fonte de doutrina. Interessante. Então o nosso telespectador que está assistindo pode ter confiança que a Bíblia que eles leem, que nós estudamos juntos, semana após semana, é realmente a palavra de Deus que tem sido preservada, com certeza, através dos séculos, né? Chega um ponto também que é fé também, né? Que a história, as evidências chegam até um ponto, né? Mas a um ponto também nós temos que acreditar que é a palavra de Deus. Uma das grandes evidências para mim é o poder que este livro tem para transformar as vidas, com né? certeza. Muitas vidas têm sido transformadas e eu não conheço nenhum outro livro que tenha o poder de fazer isso. Rodrigo, nós estamos com uns 3 ou 4 minutos até o final do programa. Quem sabe você tem um pensamento-chave para encerrar
a nossa conversa aqui hoje. Muito bem, eu agradeço. E convido você que está em casa a que leia a palavra de Deus. Como o pastor Bill falou, eu nunca vi ninguém morrer ou dar a sua vida ou ser transformado por ter lido Shakespeare. Nunca vi Hamlet transformar uma pessoa perdida numa pessoa salva, numa pessoa de vida mudada, mas a Bíblia transforma. Uma vez um casal estava resolvendo ler a Bíblia para tentar salvar o seu casamento. Depois de uma semana de leitura, o marido virou para a mulher e disse: se esse livro estiver certo, nós estamos errados. 2 semanas depois, lendo a Bíblia, ele falou: meu bem, se esse livro estiver certo, nós estamos perdidos. Mas na 3ª semana ele concluiu maravilhado: se esse livro estiver certo, nós podemos ser salvos. E eu informo para você com toda a convicção da minha vida, esse livro está certo e nós podemos ser salvos. É a palavra de Deus dada ao ser humano. Descubra a Bíblia, descubra o Deus da Bíblia e deixe-o transformar a sua vida.